Olá, gente! Tudo certo? Estamos aqui felizes para compartilhar com vocês mais um pouquinho histórias e experiências de pessoas aí ao redor do mundo. Dessa vez é a história da Deborah Snyder. Ela fala que quando ela era criança, ela gostava muito de brincar de esconde-esconde. Você também brincava? Eu também, gostava muito, né? E como muitos de nós, ela adorava isso e, lógico, sempre tem um vencedor, né? Aquele que consegue se esconder melhor. Enfim, um certo dia, ao ler um devocional parecido como esse, ela pensou sobre esse ato de esconder. O que a gente esconde e por que a gente faz isso? E daí, quando ela leu o devocional, havia ali a história de Josias, que está ali em 2 Reis, capítulo 2. Aliás, 2 Reis, capítulo 22. Né? E Josias foi um dos bons reis de Judá, que assumiu o trono quando ele tinha somente 8 anos de idade. Aí, quando o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei que estava escondido lá, esquecido no templo de Deus, e leu para o rei, Josias, gente, ele ficou muito triste, ele se arrependeu profundamente dos pecados dele, dos pecados da nação inteira. Então, quando o livro da lei foi lido para o povo, as pessoas também se arrependeram e elas ficaram tristes por tudo aquilo que elas estavam fazendo, tinham feito, que era totalmente contrário àquilo que aquele livro da lei havia dito, né? E porque eles estavam deixando de adorar ao Deus. Lendo a Bíblia, a Débora, ela percebeu que existem 3 razões pelas quais as pessoas escondem alguma coisa. A primeira razão é por proteção. Como quando a mãe de Moisés, por exemplo, escondeu entre os juncos do rio aquele cestinho com seu filho para salvar a vida dele. Ou quando Davi, por exemplo, escondeu ou guardou a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor. Uma segunda razão que a gente esconde é esconder alguma coisa de alguém. E geralmente os motivos menos nobres também. Por exemplo, Acã. Acã, a história dele está contada lá no livro de Josué. Ele roubou, escondeu os despojos proibidos após a conquista de Jericó. A sua desobediência resultou na morte dele e dos familiares. Então, a terceira razão que a gente às vezes esconde é para esquecer ou evitar a responsabilidade sobre alguma coisa. E isso traz de volta para a gente a história do rei Josias, porque quando o livro da lei foi encontrado, Israel percebeu naquele momento que tinha a responsabilidade agora de seguir os mandamentos de Deus. Ao rejeitar as ordens, eles foram levados ao cativeiro na Babilônia, aprendendo a lição da maneira mais difícil possível. E aí vem a pergunta, e quanto você e a mim, não é? Que tipo de esconde-esconde a gente está jogando? E por que a gente está fazendo isso? Pode ser talvez que você tenha se escondido por uma ou mais dessas razões que a gente mencionou, mas a boa notícia, sabe qual é? É que se você se escondeu no lugar errado ou por razões erradas, ainda dá tempo de mudar de esconderijo. Deus é paciente conosco, Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. E assim como Davi, a gente pode esconder a palavra de Deus no nosso coração e manter a nossa vida escondida em Jesus. Sabe, a gente tem que pedir para que Deus nos ajude a nunca esquecer dele, nunca esquecer da sua palavra. E realmente que esse seja um verso, seja uma realidade em nossa vida, esconder a palavra de Deus no nosso coração. E assim, a gente não vai ficar pecando contra Deus assim não, né? Vamos orar? Senhor, nós não queremos nos esconder de Ti, não queremos nos esconder pelos motivos errados, enfim, mas queremos esconder a Tua palavra no nosso coração, para que a gente possa compreendê-la, amá-la, vivê-la e sim, não pecarmos contra Ti. Dá-nos esse poder em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para você, até amanhã.